E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começa agora a nossa semana de leitura diária do nosso propósito anual, Lendo a Bíblia Inteira 2025. Feche seus olhos, vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, nos dê graça, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, para nossas vidas durante as leituras diárias que fizermos. Que o Senhor nos alcance como todos os dias, com sua graça e misericórdia sobre nós. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo ouvindo a tua palavra, talvez pela primeira vez, e que o Senhor venha transformar, Senhor, mediante as leituras diárias que fizermos hoje, transformar o seu ser, transformar a sua casa, o seu lar, seu casamento, a vida de seus filhos que talvez estão, Senhor, aí no mundo, entregue aos vícios. Eu creio, Pai, na tua provisão, creio no teu agir. O Senhor ainda é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que resgata, Senhor. Continue ajudando cada um que estão aqui comigo, Pai, dando força, fortalecendo a sua caminhada. Em nome de Jesus, eu peço a Ti isso e muito mais, mas já te agradecendo por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Jeremias, nos capítulos 38, 39 e 40. E 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Jeremias, capítulo 38, diz assim: Jeremias é confinado numa cisterna. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim o Senhor diz: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: esse homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram na cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez esse juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, rei de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos do Babilônio, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Então, eles não entregarão. Jeremias respondeu: obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão:
Aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que dissestes ao rei, e o rei te disse, e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, senão nós te mataremos, disse: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que disseste. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangá, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu, e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles os capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas dos povos e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhe deu vinha e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra, para dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Capítulo 40. A libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, mas depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá, ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhes obedeceram. Mas hoje eu liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volta a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. O assassinato de Gedalias. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá. Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate e de Jazanias, filho do Maacatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez o juramento
a eles e aos seus soldados. Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispa, para representar-los diante da Babilônia que vieram a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das oliveiras para o azeite. Ponham fruto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispa, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso, porque deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído. Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça uma coisa dessa. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. 1 Pedro, capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: Este põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberão. Deveres sociais dos cristãos. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que ele os acuse de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja a governantes, como por ele enviado para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivos de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo justamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Porque suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. E essas foram as leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.